Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Retornando então, moçada, vamos continuar essa parte de evolução, que é bem importante para a FCC. Ela não considera, só retornando, ela não considera muito a parte do centralizado e descentralizado, mas entendam essa evolução. A gente já falou tudo disso antes. CESP adora isso aqui. Se fosse o caso da CESP, eu botava uma tabela bem grande com as distinções para a gente engolir, incorporar, aceitar, né? Compreender bem essas relações do que é um sistema de administração de RH centralizado e o que é um sistema de RH descentralizado. Existem até hoje, lembram? Existem até hoje. Então essa evolução é evolução com relação à tendência, tá? Então a tendência hoje é claro que todo RH seja assim descentralizado. Quando eu falo em descentralizar, eu falo naquele conceito que estava lá no canto do quadro. O que é? A administração de RH é uma responsabilidade de staff? Não, de linha. Não tem que ter um raciocínio lógico para entender isso? Então pensem, RL, responsabilidade de linha, raciocínio lógico, tá? Eu quando comecei a gravar isso há alguns anos atrás, eu guardava isso. Cara, não estou pegando essa lógica. Raciocínio lógico, RL, tá? Então responsabilidade de linha, função de staff, tá? Na prática e nas questões de prova é tranquilo. A prática das questões de prova é tranquilo. A teoria ali, para trocar uma palavrinha daquela uma pela outra e a gente escorregar, é bem fácil, tá? Então, evoluiu primeiro, nesse primeiro conceito que é mais tradicionalista, departamento pessoal, gestão de pessoas. Aqui eu começo a gerir as pessoas. Aqui as pessoas para mim eram recursos, eram custos. Aqui eu contabilizava pessoas como se fosse um estoque. Tá? Aqui nesse modelo de gestão de pessoas, comecei a falar em liderança, motivação, desenvolver pessoas. Próximo passo, aqui já estamos falando bem perto da década de 80, 90, tá? Aqui, gestão estratégica, década de 90 para frente, tá bom? Gestão estratégica de pessoas, onde eu tenho essa administração de recursos humanos atrelada, junta, fixa, atendendo aos meus objetivos, ao meu plano estratégico, tá ok? O que é o plano estratégico mesmo? É aquele de longo prazo, não pode esquecer, gente. As questões nem brincam mais com isso, as questões de prova já estão dando isso de graça pra gente agora. Porque não pedem mais. O que elas pedem é esse conceito do adaptativo, porque se eu estou jogando lá no longo prazo, eu tenho incertezas. Então, adaptativo, que se adapta às incertezas do futuro. Longo prazo. E aí eu tenho essa evolução moderna, que tem um grande doutrinador, tá no material com vocês, até que ele muda esse termo, gestão de pessoas, mas bem facinho, não tem como errar. Mas ele considera esse avanço da gestão por competência. Então, é claro, está atrelado os objetivos da RH aos meus objetivos estratégicos? Sim, tá, ok. Mas eu vou gerir as pessoas em função das suas competências. Como que eu faço isso? Aí esse modelo dos processos de RH do Chiavenato, esse modelo do Chiavenato aqui fecha muito legal. Tanto fecha legal que esse cara inventou esse treco lá na década de 80 e funciona até hoje. É o papo. Então eles têm esse conceito bem firme e é legal. Vocês vão ver que dá pra gente fechar bem as possibilidades, os erros e os acertos com base nos processos de RH do Chiavenato. Quando as questões começam a viajar muito fora daquilo que acontece, muitas delas eu vi serem anuladas até. Vamos lá? Então esse aqui a gente já tinha passado, vamos lembrar só que essa gestão por competência tem esse conceito orgânico, adaptativo, tá? Porque varia de pessoa para pessoa, depende da competência que ela tem e do que falta desenvolver nas competências dessa pessoa para chegar aonde se acredita que vai ser uma competência para atender aos objetivos estratégicos da instituição, tá bom? A senhora Tosi já tem um modelo que é mais cobrado, tá? É um modelo mais técnico, já vincula mais a história da administração pública. Eu vou dar datas para vocês aqui da administração pública brasileira. Então, inicialmente a gente tinha o sistema de administração de recursos humanos desde quando que começou lá a trabalhar com pessoas? Quando nós começamos a trabalhar nas indústrias, correto? Então, desde meados do século XVIII. 750 e companhia, tá? O início da sociologia, comecei a falar para vocês, até mais ou menos 1930. E aí eu falo da década de 30, tá? Getúlio Vargas. Daqui para frente... Opa, desculpa, foi péssimo isso aqui.
daqui para trás, né? Então, até 1930, então daqui para trás. Daqui para trás, até 30. Essas pessoas eram muito consideradas assim. Getúlio Vargas, você sabe que foi a revolução que ele tomou aqui de forma ditatorial, foi uma revolução que trouxe vários direitos para os trabalhadores brasileiros. Tá? Aqui a gente fala do direito de voto da mulher também, não só direito trabalhista, né? Do direito de voto. Eu não sou professor de trabalho, não vou ficar aqui contando histórias de trabalho que eu vou acabar errando alguma coisinha ou outra, tá? Mas tudo aconteceu nesse modelo da ditadura de Vargas. Fechou a ditadura de Vargas com um cara chamado Agamenon Magalhães, que Agamenon Magalhães escreveu o Código Eleitoral, que começou a valer, que vale até hoje, né? Começou a valer no 1940, 42, um pouquinho mais que 1940, no meio da guerra lá. Mas quem escreveu foi Agamenon Magalhães, tá? Só que chique. Então, ou seja, muita coisa boa aconteceu no Brasil, muita estruturação, muita coisa legal aconteceu no Brasil nessa década de 30 e fez a mudança aqui no Brasil para um conceito mais legalista, buscando atender as legislações trabalhistas. Aqui a gente começou a falar em carga horária de trabalho, aqui em Vargas, em 30, a gente começou a falar em concurso público. Não tinha concurso público até Vargas. Imagine, princípio da isonomia, processo básico. Por quê? Porque era café com leite, e os serviços, os cargos públicos eram todos no café com leite também, para atender ao sistema de poder existente na época, né? Até a década de 30. Aí na década de 30 para frente, tá? Vamos falar assim, de 30 até 1950, foi um momento onde o país começou a se estruturar com conceitos de carteira de trabalho, legislação trabalhista, limite de carga horária de trabalho. Então os aspectos aqui nesse momento legal eram mais normativos. Fácil de saber isso aqui, né, gente? Todo mundo sabe que teve uma revolução em 30, né? Revolução aparece do nada? O que fomentou a revolução de 30? Só por curiosidade, não cai na prova. Essencialmente a crise de 29. Estourou, quebrou os Estados Unidos e quebrou vários países. Os Estados Unidos não comprava mais café do Brasil. Um terço da economia, eu acho que era 1/3 ou 2/3, era assim um troço esmagador. Quase metade da economia do país, antes de 30, era baseada no café. Quem comprava o café? Estados Unidos. Pum, quebrou a Bolsa de Nova York, quebrou os Estados Unidos, quebrou a compra de café, o Brasil não tinha mais dinheiro, não exportava mais nada. Pum, quebrou o país. Aí o país teve que se reestruturar. Aí nós falamos nessa revolução. Num país quebrado, na base do café com leite, fortemente apoiado sobre o café nas exportações. Então teve todo esse movimento do país empobreceu, foi tudo como nós estamos vivendo hoje. O país empobrecendo, não tem emprego, não tem carga, e está todo mundo querendo tirar o governo. Tá? Esse mesmo movimento, ok? Só para vocês entenderem os movimentos sociais, tá? É importante, né? Que a coisa não surge do nada, nunca surge do nada. Assim como Hitler lá na Alemanha também não surgiu do nada. Todos os efeitos da opressão do resultado da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, legalista em 30 e 50, então começamos o quê? Estruturar um país para produzir, para não depender tanto do mercado internacional. Mais do que isso, não depender tanto do café. Tá? Isso foi a grande revolução de Vargas. Mas entrou um estadista, um cara sério, um cara extremamente sério. E fez muita coisa pelo país. Dá para passar uma aula falando bem desse cara aqui. Mas esse conceito de RH, então, nesse início, era muito focado na legislação trabalhista. Opa, temos uma legislação agora, temos que seguir, vamos seguir. Muito com aspectos normativos. 1950, quem que assume o governo no Brasil em 1950? Vargas de novo? Vargas de novo. Esse cara dava para passar... Olha, meu Deus, eu faço aulas falando dele. O cara é fantástico. Tá. De 1950 para frente. O que é baseado? Nos Estados Unidos. Então, depois do Vargas, acabou a guerra e tal, o Vargas acabou saindo porque ele tinha esse regime ditatorial, ele abandonou em 45, mas o Brasil entrou numa era extremamente populista, onde o país foi se degradando, nesse caso o PT nós vivemos hoje, né? A gente vem 12 anos de degradação, né? Degradação social, degradação econômica, de um momento lá do Fernando Henrique que veio estabilizando moeda, crescendo e fazendo poupança. Foi devorada essa poupança e aí um país sem poupança não tinha segurança e vem caindo. Teve uma boa resposta, não tem que questionar, em 2008, foi bem postado, mas em regra a gente tem esse mesmo efeito.
Em 1950 ele voltou nos braços do povo e foi reeleito. Aí aqui em 1950, eu tenho uma... Desculpa, de 50 para frente, eu tenho aqui uma nova visão. Era um novo mundo, era o mundo do pós-guerra. Muito fortemente impactado pelos conceitos de produção americanos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a dominar o mundo a partir da Segunda Guerra Mundial. Uma convenção chamada Bretton Woods, em 1944, um ano antes de acabar a guerra. Questões econômicas, ela alterou o padrão ouro para o padrão dólar, né? Então hoje tudo que a gente compra em termos de economia internacional é dólar, né? Dolarizado. Mas tudo bem. Então aqui eu tenho novos conceitos de produção. Aí eu já tenho empresas americanas que produziam muito, mas produziam para guerra. De repente eles passaram a produzir muito, mas não tinha mais guerra. Aí eles começaram a produzir carros, automóveis, eletrodomésticos, uma série de coisas e não tinha para quem vender. O mundo ainda estava muito pobre de 45 a 50, eles começaram a exportar muito. Então foi uma entrada muito forte de produtos vindos de fora. Então todo mundo foi copiar o que os americanos estavam fazendo de bom. Tá? E nessa entrada em 50 do Vargas, claro, deu uma fechada no mercado, não entrava mais tanto, e começou a desenvolver. Aqui nós temos o início da Eletrobras, em 51, da Petrobras, o petróleo é nosso, essa frase, o petróleo é nosso, 1951. Tá? Essas mudanças sociais, de novo, ocorrendo aqui com esse segundo período de Vargas, agora um período republicano, não mais ditatorial, tá? Aqui de 1950 para frente, trouxe o quê? Novas formas de se produzir com velocidade, com qualidade, novos envolvimentos humanos. Aqui nós já temos as teorias de Alton Maio, fortemente impactando a produção, sistemas produtivos na América e na Europa, mais na América até. Já consequências de um Fordismo, né? O segundo estágio do Fordismo, produção em massa, ou seja, todo um sistema novo de produção. Aí a gente começou a ver como é que eu faço para produzir bem, de 50 para frente. Grava por Vargas, tá? De 50 para frente. Putz, essa função de RH é muito importante. Eu ter pessoas motivadas, capacitadas para aquela função que eles vão trabalhar é extremamente importante. Aqui eu matei essa questão contábil e legal e coloquei um status de gerência no RH. Aqui, na tecnicista. Lembra tecnicista de americano? A produção americana é baseada em Taylor, baseada no Fordismo. Esses dois caras são quase irmãos, só que Taylor veio antes. Taylor trabalhou mais métodos e processos e Ford, o sistema Fordista, mais a produção em massa. Grande volume para redução de custo. Ou seja, ganho de escala. Já viram esse termo ganho de escala? Ganho de escala foi eternizado pelo sistema produtivo do Henry Ford. De 50 para frente. Tá? De 50 para frente. De novo, grava por Vargas que vocês vão bem. Grava por Vargas, cola na minha que vocês vão passar de ano, tá, gente? Vão passar de ano. De Vargas, tecnicista, 1950, novo momento para o Brasil. Aqui para frente a gente continuou depois de Vargas. Teve quem que teve depois de Vargas? A gente estava falando aqui de Brasília. Quem que teve depois de Vargas? Construiu Brasília. 50 anos em 5. JK, também um ano de muito desenvolvimento. O Brasil se desenvolveu mais no JK do que no Getúlio Vargas. Bem mais, tá? Bem mais. Hã? Existe uma cultura aí que a dívida Getúlio Vargas era o cara. Então ele viu que o Brasil estava sendo tomado por produtos internacionais e fechou o mercado. Opa, vamos tentar produzir aqui. Fomentou o crescimento das empresas para que fosse produzido aqui. Não deu muito certo, viu, gente? Vou ser bem sincero. Tinha um problema de governabilidade no segundo governo dele. Ele se matou porque tinha muita gente contra o cara, sabe? E a mídia estava contra ele, porque a mídia estava apoiada. Não vou nem falar, vai falar demais. Tecnicista, status de gerência. Aqui eu começo com treinamento, recrutamento, um asterisco bem grande, higiene e segurança do trabalho. Então aquele trabalho organizado, limpo, organizado. A higiene aqui vem mais não da limpeza, e sim da organização e a segurança no trabalho. Tá? Aqui o cara perdia a mão, cortava um braço e joga fora. Até aqui você tinha esse conceito, até essa questão contábil e legalista, você tinha essa relação, tá? Principalmente na contábil. Pessoas aqui eram custo, eram recursos, era um estoque. Um estoque. Lembra o controle de estoque que a gente fazia? Mais ou menos estoque em função da demanda. Se eu tenho mais demanda de serviço, eu vou fazer mais pessoas, vou pegar mais pessoas. Menos demanda de serviço, eu pego menos. Tá? Então era um estoque, eram produtos. O que mais cai em prova é esse termo aqui. Ó. Na época contábil, as pessoas eram tratadas como custos. Custos de produção. Tá? Tecnicista, então, 1950, vamos lembrar do modelo americano, é a partir daqui, de 50, bem atrasado, sim, o Brasil é um país atrasado já faz tempo, não é de hoje que ele é atrasado não, é atrasado faz anos. O importante é a gente correr atrás, porque a gente não tem corrido muito atrás, né? Por vários fatores aí, né?
Então aqui a gente começou elevação nos conceitos de treinamento, melhoria no recrutamento, sistema de higiene e segurança também melhorando bastante, né? Segurança, questão de segurança no trabalho. Terceira fase desse nosso... Desculpa, quarta. 1, 2, 3, quarta. Que nós vamos lembrar num grande movimento social, que aí apareceu o nosso barbudo de 9 dedos. Sabe? Tá, aquele barbudo de 9 dedos apareceu quando? E por que ele apareceu? Sindicalismo. E ele apareceu por causa dos movimentos sindicalistas na Inglaterra. Tem um dos melhores filmes que eu assisti até hoje, é Pride. É um filme homossexual que demonstra a época da década de 70 lá na Inglaterra. Fantástico. Assisti 2, 3 vezes aquele filme dá para assistir 10. O filme é ótimo. Mostra várias coisas. O filme é para ser um filme homossexual, mas ele mostra muito esse conceito, o conceito do momento da segunda metade do década de 70 na Inglaterra, tá? Ou seja, muitas greves, conflitos, essencialmente as grandes greves aqui do carvão, dos carvoeiros na Inglaterra. A Inglaterra não estava trabalhando com petróleo, tinha muito pouco petróleo. Ela foi depois pegar os Bálticos lá ao norte e explorar petróleo no mar. Aí que ela começou a ter dinheiro suficiente. A Inglaterra era um país relativamente pobre, porque ela sempre teve dinheiro, relativamente pobre na década de 70. A população estava muito sofrida e oprimida financeiramente, ela não conseguia ter produtos, rendas, o governo entrou com uma pressão muito forte em cima dele. Bem interessante. Começou o que essas revoluções? 70. Quando é que foi a revolução dos sindicatos do Lula aqui, do barbudo de 9 dedos no Brasil? 1980. Um ano depois da grande greve lá da Inglaterra, que paralisou a Inglaterra e afetou o mundo todo, porque eles produziam muito bem, a produção era muito forte. 79 a greve. Puta, agora me deu branco se era 77 ou 79, mas acho que é 79. Um ano ou 2 depois aqui no Brasil, perto lá de 80. Com quem? O nosso barbudo de 9 dedos. Ficou famoso, se elegeu o quê? Deputado. Ficou como deputado um tempão, participou da Assembleia Legislativa, não se elegia para mais nada, desgraçado, só para isso. Aí do nada, deu umas voltinhas lá para a Europa, conseguiu dinheiro, acho que de alguns patrocinadores, né? E voltou para cá cheio da grana, passou em Cuba também, claro, né? E voltou para cá cheio da grana e se elegeu presidente da República em 2003. Então vamos lembrar desse momento de 1950, foi um momento histórico, Getúlio Vargas, entrada dos produtos americanos, mudança da postura de produção para uma postura de produção americana, sistema tecnicista, aí o sistema administrativo ou sindical, mais comum administrativo, mas cai também sindical porque o efeito dele são esses aspectos humanos trazidos pela defesa dos direitos pelos sindicatos. Os sindicatos defendiam, não era aumento de salário, eram aspectos humanos, carga de trabalho, salarial, recompensas, retorno, participação de lucros, uma série de conceitos humanos. Eu falei em conceito humano quando eu falei em treinamento, eu falei em conceito humano quando eu falei em recrutamento, eu falei em conceito humano quando eu falei de higiene e segurança, até nessa do asterisco, eu botei um asterisco porque torce o nariz na hora da prova. Então, cuidem. Higiene e segurança não é conceito de aspecto humano, administrativo e sindical. É sim do tecnicista. Uma boa produção, um sistema limpo. Falamos no 5S, no sistema, vocês estudaram também a administração 5S aqui, né? Então, 5S é um conceito da década de 60. Veio trazendo toda essa mudança que já era da indústria americana. Ou seja, começou nos Estados Unidos, eles criaram o 5S, mas vieram com doutrinadores americanos da década de 50, que foram para o Japão nos 60 implementar coisas e fizeram coisas muito melhores até lá do que já existia. Joia? Então, cuidado, botei um asterisco para vocês não errarem, da parte tecnicista. Administrativo ou sindical, lembra só desse termo, aspectos humanos. Só isso aqui, tá bom? Professor, então a administração e a sindical é de 70, mais ou menos, até... 75, né? 75. 70 não tinha, 75 para frente. Isso. É que em 1970 isso não existia, nem na Inglaterra e nem no Brasil. E eu estou dando um foco de Brasil para vocês aqui, tá? Bem conversado, eu podia pôr 78, 79 aqui no Brasil, tá? Mas vamos pôr de 75 para frente, porque é um movimento internacional. É um movimento internacional, não surge do nada. Todo mundo acha que o Vargas é um salvador, acabou com a política do café com leite. Acabou porque nós tivemos um movimento de empobrecimento muito grande na sociedade, a sociedade se revoltou e viu que esse modelo café com leite ia quebrar o país. E claro,
Se não tivesse Vargas, a gente estaria até hoje, cara, no café com leite, café com leite, café com leite. E o importante é a gente ter, assistam ao que eu falei para vocês, Pride. Filme é... Deixa eu ver se eu certo. É normal, assim, Pride. Eu falo e às vezes não sei a escrita. É do orgulho gay mesmo, a ideia do Pride aqui é do orgulho gay. O filme é para ser homossexual, mas, claro, quem tem dificuldade em ver essas coisas aí, né? Eu tenho um amigo meu que não assiste, imagina, essa viadagem e tal. Cara, um filmaço, gente, filmaço. Eu até tenho minhas aversões também, porque eu não sou dessa praia, mas o filme é muito bom. O filme é assisti 3 vezes, eu acho, o filme é muito bom. Mas não é isso que eu falei, assistam o que eu falei agora há pouco. É um momento histórico. Assistam a apresentação do Barack Obama agora, semana passada, lá em Cuba. Assistam, põe na internet e assistam. Acho que deve ser no máximo meia hora, gente. Eu acho que são 20 minutos. Assistam. A gente fala tanto nisso, em revolução, em momento histórico, em mudança, em não sei o quê. E ele dá um back, assim, super legal. Foi a primeira vez na história, gente, que 2 líderes de concepções completamente distintas, tá? Um ditador e um democrata absoluto, se encontraram para discutir frente a frente. Eles são completamente antagônicos na sua política de governo. Outra, os 2 estavam conversando e respondendo entrevista 2 dias antes dessa apresentação. Perguntaram para o Raul Castro, o que você pensa do seu país como um país que não respeita os direitos humanos por causa disso e aquilo? Aí ele olhou para o repórter, você sabe qual país no mundo respeita todos os direitos humanos? Nenhum. Tava lá o Barack Obama, super liberal, democrata, lindo, democracia, tudo muito bonito. O que ele tem em Guantánamo? Uma área roubada, tomada de Cuba, onde ele leva os prisioneiros de guerra que não atendem às leis e legislações dos Estados Unidos. Aí ele leva para lá, para ser mordido por cachorro, para tomar banho frio, fazer xixi nos caras e tal, torturar os bichos lá. Que respeito os direitos humanos tem o país mais libertador do mundo? Não tem. Nenhum país atende a todos os direitos humanos, nenhum país. Nem o Brasil, também nem o Brasil, ninguém. Sempre em algum momento ele peca. Em função do quê? De interesses, tá? Dos seus respectivos interesses. Joia, crianças. Vou escrever em azul também aqui, né? 1975 para frente. Joia? E aí, nós vamos ter aqui da década de 90, mais ou menos para frente. Não sei que na apostila está 90 ou 95, mas que seja, década de 90 para frente. Nós vamos ter essa ligação estratégica, que é essa mesma aqui do GAP, lembra? Gestão estratégica de pessoas. Só que aqui é por esse conceito da TOSE, que é muito legal esse conceito. Estratégico que nos dá é essa migração para um status de área estratégica. Cuidado aqui. Aqui, quando eu falei que migrou para as áreas estratégicas, ela foi para a diretoria? Não, acho que sim. A melhor resposta da aula. Não, acho que sim. A gente para pensar e muda, né? É um saco. Isso na hora da prova, então isso acontece demais, né? Demais. Não, gente. Lembra quando eu comecei aqui embaixo? Conceitos modernos da administração de RH. Vou escrever aqui no cantinho, ó. Outra, nem vai dar, né? Administração de RH. Colocam a administração de RH em 2 possibilidades. Vou até inverter as possibilidades, fica mais fácil decorar depois. Ou como gerência ou como direção. Tá? Pode ser nas 2. O que importa é que essa gerência e essa direção tenham status de área estratégica. Esse gerente de RH, mesmo não sendo diretor, ele responda de maneira estratégica. O que é responder de maneira estratégica? Olha para mim lá. Longo prazo, está colocando a visão e os planos de longo prazo daquela instituição, adequando o que ele quer de pessoal, o que ele planeja, imagina que deva ser uma boa equipe de trabalho, uma boa cultura, um sistema de recursos humanos para aquele longo prazo, para aqueles 5, 10 anos, no mínimo 5, lembra que eu falei para vocês? No mínimo 5. Tá? Esses números variam muito, tá? Mas longo prazo é mais que 5, no mínimo 5. Tá? Curto prazo, o que era? 1, alguns doutrinadores entendem como 2, 1 ou 2 anos, é para agora.
Determinadas situações o agora é para metade do ano que vem, porque lembra que a história da contabilidade, que encerra o exercício 31 de dezembro? Então, tudo que cai para o ano que vem, até 31 de dezembro do ano seguinte, é curto prazo na contabilidade. Em termos administrativos, eu considero também curto prazo. Então, o curto prazo essencialmente é 1 ano, mas pode ser 2, depende do momento que eu estiver falando isso. Médio prazo, o que é? O que tiver no meio disso. Não vem número para médio prazo, é o que tiver no meio disso. Longo prazo, mais de 5, curto prazo, 1 a 2 anos. Tático é o que tiver no meio disso. O que converter esse longo prazo para o médio prazo, o que tiver fazendo essa conversão é tático. Por que eu estou falando isso? Porque deu vontade. Deu vontade. Não, porque tem tudo a ver com a relação de gestão estratégica do RH, tá, gente? Quando eu falo estratégico, é sempre longo prazo. É sempre o que eu estou pensando em longo prazo. Então, RH, vou estar pensando esse conceito de RH vinculado às estratégias da instituição para um longo prazo. Essa área de RH é importante para atingimento dos objetivos de longo prazo dessa instituição. Beleza? Alguma dúvida? Não entenderam nada? Não acharam a página? Tá na sequência, hein, meninas? Então tá bom. Não posso estar na parte 3 ainda. Ai, quantas páginas eu tenho? Umas 70, 80? Nem sei. Vamos aqui, daqui para frente passo a ser 70. Beleza. É muita matéria, gente. Eu procurei fazer uma apostila bem densa, bem completa para vocês, mas a maioria delas é exercícios. São 100 exercícios com todos comentados, avaliados e tal, eles acabam jogando para mais, tá? A mesma história da administração pública, lá, também montei uma apostila, acho que uns 120 na administração pública, quase todos. A administração pública, acho que eu tinha uns 15 que não tinham comentários, outros todos com comentário. Mas vamos lá. Tem que queimar o olho, gente, tem que estudar, tem que fazer os seus resumos, refazer, testar o exercício, vir em cima, o material está bem completo. Processo de RH, então, esse é o que mais cai em prova e esse é indiscriminado, não interessa a banca e se chocar muito, se for muito conflitante com o que tem aqui, dá para anular a questão de prova, tá bom? Vou mexer aqui. Para cá. Então, por que a Vedato? Ele coloca também numa ordem, numa sequência. Os processos de gestão de pessoas advindos desse conceito de o que eu tenho que pensar primeiro quando eu for gerir minha área de RH, que processo que eu vou fazer primeiro? Bem, se eu não tenho ninguém na minha empresa, estou começando agora, eu vou ter que agregar essas pessoas. Então esse termo aqui é chatinho, agregar pessoas. Acontece só no começo da instituição, só quando ela está abrindo? Não, a todo momento. Todo momento que eu demande uma nova posição, que eu demande uma posição de trabalho lá, tá ok? Agregar. Não tentem pensar nada diferente de recrutamento e seleção. Ponto. Falou em recrutamento e seleção, agregar e acabou. Vão tentar mexer, misturar, contar história, esquece. Só isso aqui. Recrutamento e seleção. Aplicar. Aqui já é a palavrinha mais danada. Aqui está a ação propriamente dita, aquela proativa, aquela ação positiva do gestor de RH. Ou seja, eu vou, dentro do que eu tenho a fazer, eu faço um desenho. Essa palavra mata muita gente. Desenho vem do inglês design, que é projetar. Então eu vou projetar, vou planejar a minha necessidade organizacional. Projetar os meus cargos necessários a atender essa minha necessidade. Eu acho que na apostila está exatamente na sequência, né? Por quê? Porque é a sequência do Chiavenato. Análise e descrição dos cargos. A hora que eu for aplicar, eu tenho que saber exatamente o que a pessoa vai fazer, etapa por etapa daquele cargo de trabalho. Aqui eu falo nas funções. Análise e descrição, ou seja, a definição das funções, das tarefas, do feixe de atribuições daquele cargo a ser contratado, ou seja, a ser aplicado, né? Aplicado. Orientação de pessoas, e aí um asterisco gigante, gente, gigante. Avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho na gestão de recursos humanos acontece na aplicação. O que é essa aplicação, gente? É o momento que eu avalio, né, eu desenho toda a aplicação, o que eu quero, como vai ser feito, o que tem que ter no cargo, quais são suas funções, oriento as pessoas para trabalhar com isso e avalio o seu desempenho. O que é avaliação de desempenho? Quem pode me ajudar? O que é desempenho? Aqui é pegadinha de prova. Vou avaliar o desempenho, vou ver se o resultado daquela tarefa está bom, correto?
Não. Desempenho, é como ela desempenha. É como ela desempenha, como a pessoa faz. Ela desempenha bem, desempenha mal. Desempenha de forma adequada ou de forma não adequada, beleza? 30 minutos, vamos dar uma paradinha aqui, voltamos depois.